Hello everybody, eu sou o professor Newton Rocha do blog Aulas de Inglês por Skype com mais uma dica de inglês. So, let's do this! Uma das maiores dificuldades dos estudantes de inglês é pensar em inglês. No começo, pensar em português para depois traduzir em inglês é normal, mas com o tempo pode virar um inconveniente, né? Principalmente quando se torna um hábito, se torna um vício. Mas é totalmente possível desenvolver a habilidade de pensar em inglês. Por exemplo, né, para aqueles que sabem dirigir, depois de algum tempo, a gente não percebe mais quantas coisas você está fazendo simultaneamente. Então, quando nós estamos falando em inglês, isso deve acontecer também. Para quem aprendeu a dirigir, né, as primeiras aulas na autoescola elas são um tormento, né, para o aluno. Parece quase impossível lembrar de tanta coisa. Mas com a prática e com o tempo, o processo fica automatizado. O nosso cérebro vai assimilando aquilo tudo e transforma em um conhecimento permanente. Ou seja, em coisas que a gente não precisa mais pensar para fazer. Com o inglês acontece o mesmo. Quando estamos começando a estudar, é complicado lembrar de tanta regra e de tanto vocabulário novo. A primeira dica que eu dou é praticar todos os dias, né? Porque com o tempo, esse conhecimento que você vai absorvendo vai se tornando tão comum que você vai começar a usar naturalmente. O principal segredo para aprender a pensar em inglês é praticar o pensar em inglês. Ou seja, fazer exercícios mentais. Quanto mais você pensa em inglês, mais fácil você pensa em inglês, né? Então, o primeiro nível para você desenvolver isso, para pensar em inglês, é pensando em palavras inglesas individuais. Então, por exemplo, quando você acorda de manhã, começa a pensar em palavras como bed, toothbrush, bathroom, eat, banana, coffee, bread, clothes, shoes, milk. Vai olhando, acordou de manhã, vai olhando em torno de si e vê se você consegue nomear em inglês tudo que você vê. Então, aí, por exemplo, você está indo trabalhar, está indo para a escola, começa a pensar em palavras como car, job, company, desk, notebook, teacher, computer, paper, pencil, colleague, boss, né? Durante o dia, continue a pensar em palavras inglesas individuais para tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você estiver fazendo, né? Tente fazer esse exercício. Esse é um exercício ótimo para quem está no nível básico, está começando. Até se você está aprendendo outros idiomas, né? Tente fazer esse exercício. Você olha ao seu redor e pensa em todas as palavras em inglês que você pode. Tudo que você vê se você consegue nomear em inglês. Já para quem mais para frente, né, nível intermediário, você começa a pensar em frases completas em inglês. Então, nesse nível, você pensa em frases completas durante o dia. Quando estiver na hora do almoço, lá, né, na hora do almoço, pensa assim: oh, I'm eating a sandwich. Oh, my friend is drinking a soda. Oh, this restaurant is very good. Quando você estiver assistindo televisão, né, assistindo ao Netflix, Stranger Things, dica aí, ó, seriado massa demais, né? Oh, that actress is beautiful. The journalist has black hair. He is talking about politics. E não tem problema se for frases bem simples. O mais importante é praticar e desenvolver o hábito de pensar frases completas em inglês. E aí, chegou no nível intermediário para frente, nível avançado, né? Nesse nível, você tente pensar em inglês tudo que você precisa fazer. Então tá lá no seu diário, na agenda durante o dia, né? Pensa assim. Então, cada vez que você falar em português, pense como você diria a mesma frase em inglês. Então, por exemplo, como é que você compraria um bilhete de metrô ou pediria uma bebida, um refrigerante em inglês, né? Pensa, isso ajuda a desenvolver o seu inglês para situações na vida real. Mesmo que você esteja só pensando e não falando. Ou então você descreve o que você está fazendo. Oh, I'm here, I'm entering the subway, I'm going to my job. Oh, what do I have to do next? Oh, next I need to go to the supermarket, buy a lot of things to my house,
Oh, what do I need to buy? Oh, I need to buy rice and beans and coffee because our coffee is over. Vai pensando isso, trabalhando mentalmente, que você vai pegando a prática de pensar em inglês, né? Se durante esse exercício você não sabe como dizer algo, verifique no seu dicionário mais tarde, ou então abre lá o celular, baixa o Google Translator, que é muito bom, né? Se você fizer esse tipo de prática mental regularmente, você vai desenvolver a capacidade de pensar em inglês em qualquer situação cotidiana. E no nível mais avançado, narrativa em inglês, que você conta uma história ou você fala em inglês por um longo tempo, né? Então, é melhor fazer esse exercício mental quando você tem algum tempo. Como, por exemplo, quando você está esperando na fila ou esperando um transporte público. A ideia aqui é criar uma historinha em inglês, né? Você crie mentalmente em inglês uma história, ou relembre de um acontecimento, ou uma trama de um filme, né? Imagine que você vai contar isso para um amigo. Então, ok, eu assisti um filme ontem. Então, tenta pensar em inglês. Oh, the movie was very good. Stranger Things, good series. It's about a group of young children that are involved in a mystery. Você vai pensando nisso. Como você está só pensando e não está falando, você pode relaxar e criar essa narrativa com calma, sem toda a pressão de uma conversa real. E mais uma outra dica é a leitura silenciosa. Leia muito em inglês. Eu sempre digo para os meus alunos que se você quiser desenvolver qualquer idioma, você deve fazer eu tenho até um vídeo aqui no canal sobre isso, as 4 skills, as 4 skills. Listening, reading, speaking and writing. E a leitura, o reading, a leitura em inglês, a leitura no idioma estrangeiro que você esteja estudando, é essencial, principalmente para pegar a manha de pensar em inglês. Então, leia em inglês silenciosamente, dizendo mentalmente o texto, né? Comece, se estiver difícil, comece os textos com seu nível de inglês, um nível de inglês mais fácil, e vá aumentando a dificuldade. Então é isso aí. Eu espero que tenha gostado dessas dicas de inglês, né? Ou seja, quanto mais você treinar e pensar em inglês, mais fluência você terá em inglês, ok? E quem se interessar em aulas individuais de inglês comigo ou com a professora Érica, você, por Skype, né? São aulas focadas em conversação, basta entrar em contato com a gente para agendar uma aula de demonstração gratuita, ok? Thank you for watching and see you in the next video. Visite aqui os nossos blogs, estão aqui no show notes, and keep studying English. Bye!